E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal, aqui no canal TotoFuts. E nesse vídeo pra gente falar sobre a vitória esmagadora do PSG diante do Real Madrid por 4-0, que colocou os franceses na grande final desse Mundial agora contra o Chelsea. O Chelsea que não tome cuidado, hein? Bom, antes de entrar nesse vídeo, peço muita ajuda de todos vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo. É super importante e me ajuda demais, tá certo? Bom, galera, vamos lá diretamente para o vídeo então, falar um pouquinho sobre o jogo de hoje, que foi uma vitória sensacional do PSG para cima do Real Madrid, tá? A vitória do PSG, o favoritismo do PSG era evidente antes mesmo da partida começar. Só que, assim, também não é difícil de se imaginar que o PSG poderia, de certa forma, fazer uma goleada diante do Real Madrid. Até porque tinha acontecido contra a Inter de Milão na final da Champions League. Porém, quando se trata de Real Madrid também, a gente precisa respeitar a vitória, não, a história dos merengues mundialmente falando, né? Apesar da derrota de hoje, continua sendo o maior clube da história do futebol mundial, tá? Mas é aquilo, pessoal, o que a gente aprendeu hoje foi de fato que o PSG está numa outra prateleira do que os demais. Então hoje a gente tem o PSG no topo do futebol mundial, com o melhor futebol jogado, juntamente com o Luiz Henrique, e nos degraus de baixo a gente tem os elencos de Real Madrid, entre outros, que praticamente dispõem de um mesmo futebol. Então o nível do PSG hoje dá para dizer que é um nível muito acima do futebol europeu, tá? E tem totais méritos nesse futebol a construção que o Luiz Henrique fez dentro do time, né? Promovendo jovens jogadores. Logicamente que houve um investimento gritante, né, nesses jovens jogadores, mas os medalhões foram preteridos, né? Não foi o Messi, não foi o Neymar, não foi o Mbappé que colocou o PSG onde ele está no momento, conquistando uma Europa e eventualmente conquistando o Mundial, mas sim um trabalho construído que passa pelas mãos do Luiz Henrique em apostar nos jovens talentos que vêm dando muito certo, esses jovens talentos que vêm sendo protagonistas mesmo tão novos. A gente tem o Vitinha jogando no fino da bola, o João Neves, Nuno Gomes, o Hakimi que já é veterano, mas também vem jogando muito, o Doué, enfim, é um jogador recheado, é um time recheado de jovens nomes e tem dado muito certo, tá? É difícil a gente colocar um desses nomes como o melhor da atualidade. A gente tem o Dembélé, né, que corre um pouco por fora, mas tem ali facilmente o Hakimi, o Vitinha, enfim. Vai ser bem difícil, mas com toda certeza uma seleção aí do ano, com certeza vai ter mais da metade de jogadores do PSG, com toda certeza. E falando sobre o jogo de hoje, pessoal, foi um jogo que já era de se esperar que o PSG iria pressionar desde o primeiro momento, tá? E nessas pressões que o PSG é acostumado a exercer, foram onde ocorreram os dois principais erros. O primeiro pelo Asensio, que fez um Mundial completamente horrível, foi um dos principais nomes nessa final negativamente, né? E outro também foi o Rudiger, que também foram duas lambanças que ocasionaram os dois primeiros gols. Depois, galera, o PSG continuou em cima. Se não fosse o Courtois, teria feito um 5-0 no primeiro tempo, com toda certeza. Teve duas intervenções importantes. E teve um gol ali também do Fábio Ruiz também, né? Isso foi no segundo gol, se não me engano, o terceiro também foi dele, foi autor de 2 gols. E deixou o PSG bastante caminhado aí na final do Mundial. Então foi uma exibição assim sensacional do PSG. Depois, na etapa seguinte, né, o PSG começou a administrar bastante, já estava com o resultado garantido. O Luiz Freitas, lá na transmissão, ele até questionou, né, o fato do Luiz Henrique mexer, né, mencionando que o jogo não tinha acabado, né, Real Madrid sempre Real Madrid. De fato, Real Madrid sempre Real Madrid. Mas eu entendi o lado do Luiz Henrique. Eu não entendi como tirar o pé e já estar pensando que está com a cabeça na final. Não. Eu imaginei que era questão de descansar os jogadores, porque o PSG desde o primeiro momento exerceu uma pressão gigante para cima do Real Madrid. Então, automaticamente você tende a cansar os principais nomes, né? Então, entraram outros nomes, outros jovens jogadores que deram muito conta do recado. É bem verdade que o Real Madrid teve um outro lance ali que poderia ter feito um gol, mas a reação foi bem mínima, tá? E no final, o Gonçalo Ramos conseguiu fazer o quarto e decretar a vitória gigante do PSG para cima do Real Madrid, tá? Então, o PSG está na final com todos os méritos, é o grande favorito diante do Chelsea. E o Chelsea, que ainda não havia enfrentado um adversário de nível top, como é o caso do PSG, agora vai ter a oportunidade de colocar o seu futebol à prova.
Para mim o PSG tem totais condições de ganhar esse Mundial, é o grande favorito. Se o Chelsea não tomar cuidado, pode tomar goleada, mas aquilo que eu volto a dizer, o futebol é de fato uma caixinha de surpresas. Não eu, mas todo mundo diz e de fato é uma verdade. Em que o Chelsea pode muito bem, de repente ali, ser surpreendente, mas eu acredito que na lógica o PSG deva levar esse título e ser pela primeira vez campeão mundial, assim como foi pela primeira vez campeão da Europa esse ano, tá? E mais uma vez vale reforçar o excelente trabalho que o Luiz Henrique vem fazendo. Cara, ele revolucionou o futebol do PSG e colocou esse PSG como o maior, melhor PSG da história de todos os tempos, com toda certeza, tá? Merecidamente classificação dos franceses. E é isso, agora teremos aí um jogo domingo para definir quem que vai ser o campeão mundial. Eu gostaria de saber, inclusive, pessoal, quem que é o favorito na opinião de vocês? Eu acho que vai ser meio que unânime o PSG, tá? Mas coloque aqui embaixo no campo dos comentários quais os palpites para o jogão de domingo. Ainda bem que cai domingo eu vou conseguir assistir, né, pessoal? Imagina se cai na sexta, né? Até sábado, domingo estaria ótimo, mas enfim. Ainda bem que vai ser no final de semana para a gente poder acompanhar em peso essa partidaça que vai ser no domingão, tá? Bom, destaque da partida para mim, é difícil colocar o nome, eu acho que o Vitinha jogou muita bola, o cara é muito cerebral. Mano, cada inversão que ele faz, cada passe, o Hakimi também importantíssimo ali. Fábio Ruiz nos gols, evidentemente, o Dembélé que conseguiu ali fazer um belo gol, mas eu acho que os destaques ficariam para mim, na minha visão, o Hakimi e o Vitinha. Gostaria de saber muita opinião de todos vocês no campo dos comentários, tá? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Logicamente, vem rendendo uma enxurrada de memes na internet aí. O Mbappé deve estar felizão, né, Mbappé? Tu deve estar ficando feliz, né? Foi só tu sair do time, foi campeão europeu e pode ser campeão mundial o PSG. Nossa, futebol é mesmo sensacional, viu? Bom, pessoal, ficando por aqui. Não se esqueça, likezinho, inscrição no canal, me siga aqui abaixo nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, até mais e valeu!